ar mais um capítulo do Conexões Famílias Atípicas. E o programa tem sempre essa... Posso chamar de programa, Rodrigo? Posso, né? Pode. Esse podcast tem sempre gratas surpresas. E hoje a gente tem mais uma grande surpresa, que é a presença do Rafael. Que o Rafael, para além de toda a história dele, né, dentro desse mundo PCD, ele é um atleta paralímpico. Gente, isso não é para qualquer um, não. Estou me sentindo assim lisonjeada. Vamos lá. Deixa eu falar. Não, primeiro eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Milva. Eu tenho 1,72 m, eu tenho o cabelo castanho escuro, com luzes, e estou vestindo hoje um pijamão de viscose, cor mostarda, e uma blusinha preta. Rafael, seja bem-vindo, a sua autodescrição, e depois eu te apresento e a gente começa o nosso papo. Milva, primeiro eu quero agradecer a você pelo prazer de estar aqui. Vai ser um prazer de ter a gente bate-papo. Que- Vou fazer minha autodescrição aqui. Sim. Eu tenho 1,55 m, sou um rapaz branco, um cabelo um pouquinho grisalho já, por causa da idade. Tô com uma calça cinza, uma blusa de manga comprida. Qual é a cor disso daqui? Quer mostrar? Isso aqui não é um off-white, isso aqui é o quê? É um caqui. Um caqui. Caqui, Isso. bege. Eu uso óculos, estou com aparelho dentário também. E é isso, tenho 1,55 m. Isso. Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho do que é o Rafael. Rafael Pinho, ele tem 37 anos, é um menino ainda. Ele tem o quadro clínico, né, de paralisia, tem cerebral. Ele é casado, ele é formado em Direito, ele é pós-graduado em Gestão de Projetos e Programas Sociais e pós-graduando em Direito Desportivo. Ele trabalha na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência no Rio e fica alocado no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ele é presidente da Associação Santer de Ação Comunitária, que atua através de uma equipe de rugby em cadeira de rodas, que é uma modalidade paralímpica. E eles são a melhor equipe do Brasil, atualmente com atletas e staffs na seleção brasileira. E ainda é colaborador da diretoria da Pessoa com Deficiência da OAB do Rio de Janeiro. Caraca, que release poderoso. Rafael, é claro que a gente vai falar da Paralimpíada, mais a gente do rugby, de todas as coisas boas que a sua vida trouxe, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você nasceu com paralisia, como é que foi um pouquinho desse começo da sua vida e desse pulo, né? Fala pra gente. Então, eu tive um quadro clínico de paralisia cerebral, foi uma complicação no parto. Como né, a gente já havia conversado nos bastidores também, tudo que eu sei de informação foi tudo assim, obtido Sim. pelos meus pais, né? E até onde a gente sabe, eu fiquei 20 dias na UTI, né? Com as duas extremidades arrochadas, uma situação bem delicada de vida. Até então, como era final da década de 80, né? Assim, tinha muitas informações que a gente não tinha conhecimento. Sim, não tinha acesso. Exatamente, não tinha acesso. Uhum. E meus pais, minha mãe é pernambucana, né? E a gente viajou para o Nordeste quando eu ainda era bem pequeno, tinha medo de vida, né? E meus pais, conversando com um primo da minha mãe, que era médico, ele falou assim, olha, quando vocês voltarem para o Rio, deem uma olhada no que o Rafa tem, porque pela idade que ele já tem, meses, já era para ele ter desenvolvido algumas habilidades e ele não tem conseguido desenvolver isso, e é bom pesquisar. E aí foi que começou também, né, essa busca, né? Eu também tive uma outra parte que me ajudou nessa busca, que foi uma queimadura que eu tive no braço direito, aqui quando eu tinha meses também. Sim. Uma água fervendo virou e aí acabou me queimando. Foi uma situação, assim, um acidente, literalmente. Você tinha quanto tempo? Eu tinha meses de vida, Meses. tipo, meses, sabe? Então aí juntou tudo para poder começar a entender o que estava acontecendo, né? E assim, meus pais tinham duas opções. Ou eles corriam atrás do que de fato, do que aconteceu, né? No parto e tal, aquela coisa toda. Ou eles corriam atrás do tratamento. Obviamente que eles preferiram correr atrás do tratamento para que eu pudesse me desenvolver. E hoje a gente está aqui batendo esse papo. Sim, né? Você fez várias cirurgias, você fez Isso. 16 anos de fisioterapia. Foram 13 13 anos de 13 anos. fisioterapia de maneira ininterrupta. A primeira cirurgia que eu fiz foi com 5 anos de idade, né? Em 93, em janeiro de 93, ano passado, inclusive, completaram 30 anos que eu comecei a andar. Eu fiz a cirurgia e, assim, sem nenhuma garantia que eu pudesse andar.
E Milva, não tem como eu não contar um pouco da minha história e também não falar um pouquinho da minha fé, que isso daí para mim foi primordial para que a gente pudesse Claro, você continuar a tem toda a seguir. liberdade para falar exatamente o que você está sentindo, o que você É, desejar. e assim, porque por mais que meus pais tivessem, e aí queria abrir um parênteses aqui, eu sei que eu sou muito privilegiado por ter tido pais também que tiveram a oportunidade de me dar todo o suporte e tratamento para que eu pudesse chegar até aqui, né? Então, assim, meus pais me proporcionaram tudo de bom e do melhor. Eu não posso reclamar de absolutamente nada. Ao contrário, eu só tenho que ser grato pela família que Deus me deu, sabe? A gente hoje, infelizmente, vê muitas A mães. gente vai chegar lá. Vamos lá. Vai. Mas aí só contando um Isso. pouquinho da Sim, história. conta, continuando a É, história. é, Aí com 5 eu anos você fiz, fez a fiz primeira minha cirurgia cirurgia. em janeiro Isso. e aí em agosto eu comecei a andar. Em agosto do mesmo ano eu comecei a Não. dar meus primeiros passos. E a priori diziam É, que você não que eu conseguiria, não conseguiria né? andar e Sim. tal, que eu não teria um desenvolvimento, né, dos braços para poder até mesmo segurar um copo, por Sim. exemplo, A segurar um. pinça. Aham. Exatamente, fazer essa pinça e tal. E, assim, todas as cadeiras de rodas que você possa imaginar na época foram mostradas para os meus pais. E aí eu quero abrir um parênteses aqui também, que assim, às vezes a gente acha que a cadeira de roda limita a gente, mas é muito mais assim, como é que a gente enxerga a vida, sabe? A cadeira de roda ela pode te aprisionar, como ela pode te libertar também. Naquele momento foi muito importante que eu não utilizasse a cadeira de rodas, para que eu pudesse me desenvolver. Mas hoje, inclusive, até para poder passar para o público que está assistindo, eu ando com dificuldade, mas também utilizo uma cadeira para que me ajude a me locomover e que me evita também a tomar alguns tombos, Acidente. alguns acidentes, Sim, sabe? sim. Né? Então, assim, naquele início, né, de caminhada e tal, na infância, foi extremamente importante que eu não utilizasse a cadeira para que eu pudesse me desenvolver. Para que você pudesse acionar os seus Se- próprios recursos, né? Aquilo Exatamente, que você estava, que é, faz parte da sua possibilidade. Então, exatamente. mas hoje em dia, como você já conseguiu acessar todos esses recursos, você tem maior mobilidade com Verdade, a cadeira. é bastante funcional para poder fazer isso, Sim, que legal sabe? essa consciência também, né? De que, olha, Exato. agora legal também estar numa cadeira. Sim, Isso é muito bom, né? Como si- você se confronta com as realidades que vão se apresentando para você. exatamente. E quando você se apercebeu assim, ah, não, eu realmente sou uma pessoa diferente. E Aham. como é que foi, que a gente já junta logo com outra pergunta, dentro da escola, como é que foi? É que assim, ó, tem uma situação que é muito importante falar também, que Sim, existe uma diferença muito grande entre você nascer com uma deficiência e sim, você se acidentar ao longo da vida. A sim, perspectiva de vida, como é que você enxerga a vida, acho que na minha opinião são assim universos bem diferentes, sim. sabe? É, por que que eu tô comentando isso? Quando eu fiz as cirurgias quando eu era mais novo, eu achava que isso daí fazia parte da vida, era o Era processo, natural. era natural, né? Só que aí, quando você chega ali com. Pô, eu sempre fui apaixonado por esporte, por Futebol. futebol, sou tricolor, Sim, isso. e tricolor de ir pra Maracanã, sabe? De ficar sofrendo com o Fluminense. Então você tá feliz, Tô feliz parabéns pro seu agora. Ontem, Fluminense, que vocês ontem não vão. Que até que bom, enfim, ontem ganhou, graças a Deus. que bom, parabéns. Obrigado. E assim, eu, Tava é, na escola e eu você tava, isso. e aí o que acontece? Quando eu tava na escola, eu achava assim, bom, daqui a pouco vai ficar tudo tranquilo e eu vou tocar a vida, eu vou, sei lá, futuramente vou ser um jogador de futebol e tal. Qual garoto não quer ser? Ainda mais quem gosta de futebol, Sim, né? Só que aí você vê na escola seus amigos olhando um pouco diferente pra você, você sendo o último a ser escolhido na educação física, vamos, né? Então assim, tá bom, tem alguma coisa diferente com você, né? E assim, na escola inicialmente, né, lá no início, é, é, eu tive uma turma onde só tinham pessoas com deficiência, né, naquela época e tal. E aí, só que eu dei continuidade, né, na minha turma regular, né, de fazer CA, primeira série, normal. E óbvio que a gente sente diferença. Não tem como. Eu, o ponto é o seguinte, eu nunca fui excluído. Nunca me senti discriminado, alguma coisa nesse e sentido. você acha que está relacionado a como você se posicionava? Aquela coisa que a gente fala, né? Nós recebemos aquilo que nós damos e que acreditamos que somos, Porque né? assim, ó, o que que acontece? Apesar de eu ser uma pessoa com deficiência desde sempre, o meu convívio real com pessoas com deficiência foi mais agora, assim, de 2009 pra cá,
Vamos chegar lá também. Pois é. E aí, por que que eu tô comentando isso? Porque, assim, era uma leitura que eu fazia bem diferente da que eu faço hoje, sabe? Apesar dos meus pais sempre me jogarem, assim, tipo, pra vida, tipo assim, ó, vai, segue tua vida, corre atrás do seu. Inclusive, vou te interromper para contar um episódio que o Rafa me contou, que eu achei muito legal, porque é uma visão e uma forma de estímulo muito corajoso e Sim, sábio, né? sim. Disse que quando uma vez ele caiu, eles não ajudaram ele a levantar porque eles viam nele, não, eles acreditavam, você pode levantar sozinho. Eles acreditando, fizeram com que o Rafa também pudesse acreditar. E você levantou. Não, e aí tem uma questão, assim, também nessa história, que é o seguinte, eles não me levantaram porque eles falaram assim, ó, a gente não vai estar aqui pra sempre, Que legal e isso. você vai ter que se virar sozinho. Sabe? Tanto que, por exemplo, quando eu ando e tropeço sozinho e tal, e caio no chão, não é nem questão de, assim, de abuso da minha parte, não, mas eu não peço ajuda de ninguém. Porque é aquela coisa automática de saber, tipo assim, tem que levantar sozinho, Sim. E sabe? já sabe mais ou menos como você faz, né? Exato, exato. Então, assim, toda essa parte aí da infância, na escola e tal, é, como eu falei, Você foi seu foi pé, não teve, assim, super. nenhuma tipo de discriminação, ao contrário, assim, foi muito querido. Na adolescência também, que o pessoal adolescente é mais pesado. Aí na adolescência, porque tem uma questão também que, por exemplo, posso falar daqui abertamente, por exemplo, quando eu tinha lá meus 14, 15, 16 anos, assim, pô, eu nunca vou namorar ninguém, que não sei o que, né? Aquela coisa, tipo Uhum. assim, aquele bloqueio que você mesmo cria, Sim, né? sim, Porque às vezes sim. a gente acha que são os outros que discriminam a gente, mas às vezes até mesmo a gente que se bloqueia em situações que, enfim, Uhum. né? E eu, assim, hoje sou casado, muito feliz, sabe? Tipo, tem Com uma uma moça linda que eu vi a foto. sabe, uma pessoa, assim, é, maravilhosa que Deus colocou no meu caminho, que, sabe, é um presente, sabe? E, enfim, aí essa questão da infância, Da adolescência, a gente da já. adolescência, Isso. da adolescência, eu, assim, consegui levar numa boa. Você ia pra festas, fazia as coisas que todo mundo da sua idade fazia. Pois é, então, o que que acontece? Eu não fazia, talvez, com a mesma, vamos dizer assim, com a mesma intensidade, com a mesma regularidade que as pessoas faziam. Mas eu tinha o meu círculo de amizade comum, sabe? Por onde eu passava, eu sempre fui muito querido, sabe? Essa questão de eu também acho que de eu ser muito sociável, sabe? De Sim, falar e sim. tal, falar com todo mundo. Enfim, tudo isso daí me ajudou bastante. Mas óbvio que, assim, Milva, não tem como negar que, assim, o nosso dia a dia é muito diferente de uma pessoa sem deficiência. Inclusive você falou uma frase que eu anotei que eu acho legal, porque apesar de a gente estar aqui de frente de uma pessoa de coragem, né, Aham. que superou e supera cada dia e quebra paradigmas, é importante também que as pessoas percebam que você tem seus dias também, né? Como você Sim, falou pra mim. Todos me achavam um menino feliz, mas existe a autoconfiança. O dia a dia vai minando a confiança. Então tem momentos, né? O que sim. você quis dizer com essa frase, Rafa? Então, é porque às vezes as pessoas acham que, né, tem aquela coisa de achar a gente exemplo de superação. Super-homem, né? Ah, Super-homem, aham. né? Todo mundo quer ver você superando todos os seus limites e tal. E assim, eu abro isso daqui não pra, tipo assim, colocar numa situação de vítima de alguma Sim, situação. sim. Realidade, né? Mostrar a realidade, sabe? Sem vitimismo, mas assim, mostrar que assim, ó, tem dia que vai ser noite e, tipo, a gente precisa seguir. Sim. Sabe? A gente precisa, de repente, às vezes, vou usar essa expressão para poder entender o contexto, às vezes a gente precisa viver alguns lutos, vamos dizer assim, sabe? Que a gente precisa poder seguir a vida. Porque o dia a dia não é, talvez, assim, tão saboroso, talvez quanto as pessoas possam enxergar num recorte de rede social, sabe? Eu morava na Barra, de frente pra praia, com meus Sim, pais e tal. sim. E, e assim, eu olhava o mar todo dia, mas eu sabia que, tipo assim, que eu não poderia ir sozinho pra lá. E isso sempre pra mim foi sempre assim, cara, eu não posso ir sozinho, mas eu posso olhar o mar e poder, sabe, enfim, Tenta sempre buscar uma alternativa para que mudar, ou olhar para poder. tirar o foco do Exato. que te É, paralisa, né? é, Para conseguir caminhar, né? Exato. Continuar. É assim, e uma coisa que eu vejo que meus pais sempre também me incentivaram muito, né? Eles nunca me deixaram, tipo assim, a peteca cair, sabe? Tipo assim, vamos, acredita,
tropeça, cai, levanta, estuda, tá difícil, vamos continuar, não vamos perder o foco, sabe? E assim vai. Eu acho que talvez maior mérito, né, tanto dos meus pais quanto dos meus irmãos, assim, eu sou, como eu te falei, Você tem assim, irmãos, né? tenho Seus irmãos, irmãos também te davam eu tenho um irmão suporte? mais velho e tenho 2 irmãos mais novos. É, e, cara, assim, Milva, olhando pra trás, eu vejo o quanto que Deus foi muito bom. Deus é bom o tempo todo, mas, assim, o Sim. quanto que ele me privilegiou. Ele olhou pra você com um olhar todo especial, né? Sabe? Tipo, Sim. não que ele não olhe pra outras Todo, ele pessoas, olha pra olha todos. pra todos, Mas mas, você assim, sente isso na sua vida de forma sabe? Não tem concreta, né? como, não enxergar isso, Sim. sabe? O irmão mais velho é sempre seu primeiro amigo, né? E Eu não tenho problema você se é, emocionar. Fique tranquilo. Faz parte também, né? Você é humano, uma pessoa. Fique tranquilo. Vá no seu tempo. Não tem problema. Seu irmão deve ser uma pessoa realmente muito especial e merecedora de toda essa sua emoção. Tá bom? Fique tranquilo quanto a você se emocionar. Tá bom, meu anjo? Isso é realidade, né? Eu acho que não precisa nem perder isso. Eu acho que a gente precisa mostrar que a vida nem sempre a gente passa por momentos, a gente tem vitórias e tem momentos também de chorar, né? De que a emoção fala mais forte do que a razão, o raciocínio. Você quer parar um pouco? Não? Então vamos. Fique tranquilo. é que Respire, fique calmo, é tranquilo. que sempre passa um filme na cabeça, Você volta, né? Você revive. A gente, quando lembra, a gente revive, né? sabe? Tipo, eu assim, quando a gente vai fazer esse tipo de gravação, a gente tem que puxar da memória Sim, coisas. coisas pra Sim. poder lembrar e poder tocar pra frente, poder ajudar também outras Qual o pessoas. nome do seu irmão? Naldinho, né? Naldinho. Eu Naldinho tem tenho. quantos anos? Tá, meu irmão mais velho tem 39, eu tenho 37, o Rodrigo tem 27 e a Raquelzinha tem 24. Todos casados, todos já O vivendo. mais velho é casado, o Rodrigo tá Sim, namorando e a Raquelzinha também já casou. sim. E. E eles foram seu suporte, né? Eles foram sua rede de apoio, Cara, né? parece que. Assim, quando a gente vai, não só aqui, mas em outros lugares, a gente poder relembrar, Sim. sabe, o quanto que isso daí é importante. A gente sabe o quanto que hoje em dia é tão difícil para as famílias atípicas, sabe, ter essa rede de apoio. É, eu queria até. Você me falou, né? Você Sabe, tipo, disse. e para mim é um privilégio muito grande poder ter esse, essa oportunidade de ter Sim. De ter uma família, de ter um esse, alicerce seguro, né? Seu exato. ponto de apoio. Você falou, né, inclusive, para a gente até aproveitar esse momento, você falou da importância da estrutura familiar consolidada, né, do quanto isso na sua vida e na vida das pessoas, isso tem uma relevância para você, né? E aí é isso aí, né, que você está vivendo, que você está sentindo. E eu queria que você falasse isso para as pessoas da importância, né, dessa união, porque as pessoas costumam abandonar, né, quando a situação não é ideal. É, um dos motivos, assim, talvez de eu estar muito emocionado, Emocionada, sim. porque Se você não conseguir falar disso, a gente muda, depois a gente meu volta. irmão Seu irmão mais velho. sempre acreditou. E você? Deve ser um cara muito legal. Parabéns ao irmão do Rafa, né? Por todo o incentivo que você deu a ele, com certeza foi fundamental. E ele lá atrás, Uhum. ele falava pra mim, cara, faz isso. E eu mesmo não acreditava. Sim. Ele acreditava em você e É, e, e hoje eu tô tentando botar pra frente tudo que ele te dizia, né? sabe? Ecoa, né? É como um eco na sua mente, né? Sabe, tipo assim, ele sempre me tratou
de igual para De igual igual, para igual. Sim. sabe? E até hoje, é, Vocês são parceiros, né? De vida, né? muito, De incentivo, de... Isso é muito bonito, Rafael. Você tem um privilégio, né? Eu acho que mais do que qualquer privilégio financeiro, de ter possibilidade de acessar recursos e fisioterapias e cirurgias, eu acho que esse amor, esse estímulo, essa presença que não só consola, mas que fortalece, que impulsiona, isso eu acho que é o maior presente que a vida pode dar para alguém. Você realmente teve um privilégio maravilhoso. eu tenho assim, não só pais, irmãos, mas tios, avós, avós, Amigos, amigos, sabe, familiares assim sim. que puderam, Contaram essa história com você, né? Construíram essa história com e você. eu me sinto uma responsabilidade muito grande, Sim, sabe, de poder honrar, sim, você honra. sabe? É, hoje em dia a gente vê, né, toda essa questão familiar totalmente desconstruída, Sim, sim. sabe? E para mim é um privilégio poder tá aqui conversando com vocês, sabe? Acho que esse talvez seja o maior legado que eu possa deixar. A gente vai falar depois sobre o esporte e tal. Isso. Mas assim, eu tava vendo lá em casa esses dias, eu arrumando a minha estande de Sim, troféus sim. Quantos e você tem? tem bastante. Bastantes. Sim. Bastante. E eu fiquei muito feliz. Mas eu pensei ao mesmo tempo assim, cara, tudo isso daí é muito bacana, mas nada se compara a ter uma Só... base, Sim. sabe? Tudo assim, é o que minha mãe falou uma vez lá atrás. Tudo que eu sempre sonhei, eu conquistei, Que bom. sabe? Tipo, tudo que eu assim, idealizei pra minha vida, sabe? É, eu Você não tive. estacionou seus sonhos, né? Exato. E eu Você acho foi que atrás também é isso. Eu dele. acho que até quando a gente para de sonhar, a gente morre. É isso, Rafael. Você está dando aqui uma aula para gente. Talvez de todos os podcasts, assim, claro, a gente não pode, né, não tem critérios de valor, né? Mas eu acho que nada mais bonito do que uma emoção verdadeira, genuína, né, de alguém que está falando daquilo que viveu, que está revivendo junto com a gente e está nos dando essa possibilidade de também sentirmos junto com você, né? Sim, e E assim, aprender com você. a gente conversou e você, né, Sim, anteriormente, você viu que sim, eu falei numa boa, tipo, contei sim. tudo. Eu não esperava tudo isso daqui que a gente tá falando, talvez não ter nada, assim, programado em relação ao que. É que a gente estava direcionando, mas a vida é Exatamente. assim, não Não, tem mas programação, não, né? mas assim, eu digo, tipo, Sim, mas eu digo isso mais em função de, assim, sim. é coração puro, Eu sei, isso aí é nítido. sabe? E aí, trazendo para o coração, você falou assim para mim. Antes eu convivia com pessoas na mesma numa realidade diferente da minha, né? E Aham. estava tranquilo. Você tinha a sua deficiência e as outras pessoas estavam ali no lugar mais hipoteticamente normal, natural, sei lá o que pode ser chamado. Eu não sei exatamente qual é a palavra. Aí você diz, mas hoje, convivendo com pessoas na mesma realidade que eu me tornei mais forte. Aí eu quero que você me diga quando entrou o rugby na sua vida e por que você me falou isso. Como eu falei, eu sempre quis ser atleta, ser jogador de Sim. futebol e tal, aquela coisa toda. Sou apaixonado pelo Fluminense. É, assim, uma das coisas que me fez andar foi querer ser atleta, assim, aquela coisa de querer ir pro Maracanã, Uhum. jogar e tal. E eu sabia que isso não ia ser possível, então eu falei assim, cara, eu preciso praticar algum esporte paralímpico, né? Eu não sabia, talvez, por onde começar. E uma vez eu liguei para um amigo meu que se Uhum. acidentou, né? Um Sim. amigo de infância, nossas famílias se conhecem e tal. Ele se acidentou no mergulho e ficou tetraplégico, Em um mergulho? em um mergulho na piscina, o André, e eu liguei pra ele assim, cara, André, eu quero praticar, ele já praticava, né? Só que eu não sabia o que que ele era, que ele praticava direito. E Uhum. eu falei assim, cara, eu quero praticar algum esporte, queria saber o que você tá fazendo e tal. Aí ele falou assim, cara, eu tô no rugby, cadeira de rodas. É,
Se você quiser ir lá conhecer... Você não sabia nada do rugby? Não conhecia nada, absolutamente, né? E aí, quando eu cheguei, aí fui pro treino com ele de carro. Quando a gente chegou, a gente treinava na época numa outra instituição, e aí o treino era no América, ali na Campos Sales. E aí, quando eu cheguei lá, no estacionamento ainda, encontrei de cara com outro amigo meu de infância. E esse amigo de infância é mesmo, tipo assim, que a gente jogava futebol junto no condomínio e tal. As nossas famílias são amigas, sabe? O Sim. Guilherme. E aí, quando eu conheci o esporte no treino lá, aquela coisa assim, cara, é aqui mesmo que eu vou ficar, tipo, sabe? Foi aquela paixão À primeira à vista? primeira vista, literalmente, sabe? E o rugby tava começando no Brasil, né? Oficialmente começou em 2008, né? Quando foi fundado aqui no Brasil, legalmente, Uhum. né? E aí eu entrei em 2009. Então, assim, eu peguei ele bem no iniciozinho da caminhada. Eu lembro até hoje que meu primeiro treinador, o André, ele falou assim pra mim, cara, você não tá aqui pra jogar, você tá aqui pra ajudar as pessoas. Você falou isso, até anotei isso aqui. Eu falei assim, cara, Você tinha não... 22 anos, né? Tava com 22 na época. Uhum. Aí eu falei assim, não, André, que isso, cara, eu tô aqui eu quero, eu quero ganhar, quero competir e tal. E aí, só que na época eu não entendi, e hoje eu entendo. E o que você entendeu? Que eu tinha uma missão, Que missão? sabe? De poder ajudar a gente assim, do Rio de Janeiro inteiro, literalmente. E Não só você do já município. e lá, quando você está jogando, você joga com pessoas todas da mesma classe É, social? Como é que funciona? então, Como é que é a hoje em realidade do dia, hoje em rugby? dia eu não tô jogando, né, Sim. mais porque fica difícil de conciliar, né, as duas atividades. Tantas atribuições, né? Exatamente. E assim, é exatamente isso que você falou, são pessoas de vários níveis sociais, com várias realidades e histórias Completamente diferente. completamente diferentes, e como eu sempre falo, o jogo em si é a cereja do bolo. Porque a nossa missão ali é poder transformar a vida dessas pessoas. Transformar em que sentido? Trazer elas de volta pra vida. Tem gente ali que se acidentou, tomou um tiro, enfim, seja lá do que for. Qual o motivo? Todo tipo de lesão, né? E ficaram na cadeira, na maioria são tetraplégicos. E assim, talvez tivessem sem a menor perspectiva de vida, sabe? E através do rugby, cadeira de rodas, hoje estão dirigindo, tem gente que está trabalhando, tem gente que casou, sabe? Tem gente que, enfim, ressignificou a vida. Você acha que o esporte salva vidas, Rafa? Salva. Salva vidas. Salva porque salvou a minha. E você disse que você se tornou mais forte, né? Convivendo com essas pessoas. Porque quando a gente literalmente lida com os nossos pares, Uhum. com as nossas mesmas limitações, com as mesmas fraquezas, às vezes, né, do dia a dia, a gente aprende a ser mais forte, sabe? Eu tive que aprender também a querer ser cada vez mais forte. Que ali ninguém te Porque, protege, né? exato, Não e tem, assim, os meninos me mostraram que assim, cara, vamos seguir junto, vamos tocar a vida, vamos crescer, sabe? Ninguém ali faz papel de vítima, até porque no esporte não tem espaço para isso. Inclusive eu queria explicar para as pessoas que não conhecem o rugby, ele é um esporte de muita força física e de confronto, né? Como é que vocês lidam com isso? Vocês têm um preparo? Vocês fazem musculação? Como é que é isso? É interessante isso, porque assim, normalmente as pessoas que vêm até a gente são pessoas que se acidentaram. Sim. Né? Então tu imagina para uma família, tipo assim, levar o filho para praticar, o filho, o primo, seja lá quem for, para praticar um esporte que, tipo assim, é de contato, que, né? E que vai ter acidente também, né? Ter acidente, Sim. né? Enfim, assim, não acidentes graves, mas assim, vai ter o contato da cadeira, vai Sim. cair, para quem for assistir algum vídeo, vai ver que a gente cai da cadeira e tal, aquela coisa toda. Então, assim, tem realmente pessoas que a família fala assim, não pratica esse esporte porque, assim, vamos dizer assim, já basta o que já aconteceu, ainda vai praticar o esporte, né? E a gente entende, sabe? A gente, em hipótese alguma, a gente julga isso daí porque a gente sabe que, né, não é fácil. Sim. Né? Como eu falei, uma coisa é você nascer com uma deficiência, outra coisa é você lidar, né, com uma... Adquiri-la, né, ao longo da vida por motivos diversos, né? Exato, sabe? E aí, quando você já se machucou alguma vez? Assim, Não. Assim, a princípio, assim, nunca tive nenhum tipo de lesão, assim, sei lá, bateu com a cabeça, alguma coisa nesse sentido, não. Até, assim, graças a Deus nunca aconteceu isso, não. Inclusive, eu achei legal porque o rugby, que você falou que é o rugby tradicional, né, ele tem 5 pilares, né?
Disciplina, respeito, integridade, paixão e solidariedade. Como é que é essa solidariedade no rugby? É, é a família que a gente cria. Vocês se tornam amigos de verdade, né? É uma família. É uma família que a gente acaba criando ali. Porque é muito mais do que um jogo, a gente lida com o dia a dia de cada um. Histórias, Com as né? histórias, com as realidades, enfim, todo esse contexto também familiar, né? De poder saber, de mostrar para as famílias, olha, a vida continua, não pode parar. E o que que a sua família achou no momento que você quis fazer o rugby? Como é que eles reagiram? Então, tem até uma história bem bacana, porque assim, meus pais sempre batalharam, né, obviamente, Sim, para me ver em pé, andando, que não sei o quê, e eu fui exatamente praticar um esporte na na cadeira de cadeira de rodas, rodas, sim. né? E assim, em especial para mãe, é um pouco mais, assim, mais delicado de poder assimilar essa ideia e é totalmente, assim, respeitável essa situação. A gente não tem como, Sim. né, julgar uma situação como essa, né? Porque tu imagina, 4 cirurgias, fisioterapia e tal, não sei o quê. Então, assim, para minha mãe no início foi um pouquinho mais complicado de assimilar essa ideia. Só que depois que ela começou a conhecer, né, os meninos aí as histórias e viu que não era só um jogo, nunca vai ser só um jogo, ela abraçou também a causa. E seu pai que te levou, né? Acredito que É, pai é que faz essas pai, coisas. pai torce, pai vibra, torce, tá ali junto, reclama quando Sim. perde, que não sei o que e tal, e tá ali sempre também, sabe? Uhum. Então, essa experiência foi bem bacana. Acho que, é, até como eu falei no início aqui, né? Às vezes a gente acha que muitas das vezes a cadeira aprisiona a gente, só que literalmente foi a cadeira que me proporcionou conhecer o mundo, Você né? já ganhou quantas Através medalhas, Rafa? Você não tem ideia? Muitas. algumas recentes, assim, assim, um passado recente agora, de Sim. 2019 para cá, a gente tá numa batida que, graças a Deus, a gente tá no topo. Tanto é que a gente tá, inclusive, no primeiro, né, no ranking, né, do Brasil. E com toda essa visibilidade, né, com todas essas conquistas, vocês têm apoio? Como é que é essa questão do incentivo, do estímulo, dos uniformes? Vocês Sim. conseguem isso com facilidade? Como é que funciona Então, isso? assim, atualmente, inclusive, a gente tá até com patrocínio, né, de uma empresa, né, da Livelo, tá patrocinando a gente. Sim, E assim, a gente também tem vamos dizer assim, um apoio muito forte da nossa comissão técnica, né? São todos ali voluntários, né? Que estão junto com a gente e tal. A gente dá um suporte também sempre. Mas assim, a gente tem uma base, né? Uma equipe multidisciplinar, né? De profissionais de educação física, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, para poder a gente dar continuidade ao trabalho, né? uhum, E a gente consegue, né, através disso também participando de atividades em escolas, faculdades, né, que as pessoas gostam, elas querem poder escutar, né, o que a gente conversa, que assim, querendo ou não, todo mundo quer escutar essas histórias de superação. Acho que o mundo tá precisando também escutar essas histórias, né, não só de superação, como uma questão de vítima, mas aquela coisa, tipo assim, sabe, dá pra gente poder tocar a vida, sim. sabe? Então, E você acha que tem um outro lugar também? Existe. Você falou assim pra mim. A minha mãe, eu não posso colocar ela pra falar com qualquer pessoa, não, porque pode dar problema. Porque tem um. Você falar, porque às vezes tem um outro lado. Como é que é isso? Que outro lado é esse? não, o que eu quis dizer em relação a isso foi que, assim, meus pais nunca me tiveram pena de mim. Sim. Nunca passaram, assim, a mão na cabeça, tipo, tipo, tadinho dele e tal. Fazia bobagem. É. Exato, entendeu? Então, assim, talvez isso daí possa escandalizar, né? Até por eu ter uma deficiência pessoal, acho que, tipo assim, não, nossa, pega leve, que não sei o quê. Só que o que me fez exatamente poder chegar até aqui foi exatamente esse tratamento, não assim, aquela coisa rigorosa, aquela coisa, sabe, Sim. pesada, mas aquele assim, cara, não, a vida vai seguir, entendeu? Então, assim, eu fico lembrando, né, assim, eu tenho alguns flashes, sabe, Uhum. tipo da infância, nessa questão da fisioterapia. Vou dar um exemplo. Nunca se imaginar que, por exemplo, eu pudesse trocar de roupa sozinho. Sim. Então, assim, o que minha mãe fazia? Na hora de eu ir pra escola, eu começava a me arrumar mais cedo, mas eu que Sim. me arrumava sozinho. Sim.
o cadastro para amarrar, eu saía da fisioterapia e eu ia... eu também morava em Campo Grande, tipo, eu saía da minha fisioterapia na Barra e ia até Campo Grande com um tabletzinho lá para poder... um negócio de madeira lá, amarrando o cadastro, até eu aprender a fazer isso, sabe? E apesar de ser difícil, devia ser também muito prazeroso quando você conseguia, Sim, não é? exatamente, cara. Milva, esse sabor da conquista que faz a diferença. Que é o que o rugby deve te dar todos os dias. Cara, e Te deu assim, muito, né? assim, vou falar pra você, eu passei de tudo, passei de tudo um pouco, sabe? Tipo assim, meu time já foi rebaixado, eu já perdi atletas, né, tipo, para outras equipes, o que é normal no esporte, e a gente ter conseguido voltar agora, assim, a gente tá com uma equipe muito forte, e como eu falei pra você, esse ano eu acabo encerrando esse ciclo, né, como Sim, presidente e tal, e 15 anos, né, na modalidade, e assim, 15 anos. eu poder entregar a equipe da Do maneira jeito que que tá, tá. com a estrutura que tá, assim, é o maior legado que eu posso deixar, assim, na vida, E você acha que sabe? falta visibilidade? Você acha que o que falta para que essa equipe ainda possa levar o nome do Brasil assim, mundo afora, mais ainda? O que você acha que Eu falta acho e que o que falta, na verdade, é uma via de mão dupla, sabe? Porque, assim, primeiro que as pessoas precisam enxergar as pessoas com deficiência com um olhar menos, assim, de limitante, coitadinhos, menos capacitista, menos né? capacitista, Sim, né? E a gente, também, enquanto pessoa com deficiência, a gente precisa, assim, ter, assim, ser, como é que eu posso falar? Ser mais ativo, assim, no sentido, tipo assim, sabe? Vamos fazer acontecer, sabe? Não vamos ficar... Porque às vezes o que eu acho que, assim, a maior deficiência que a gente tem pode ser dentro da cabeça. Quando eu falo isso na cabeça, tipo assim, tipo assim, de querer sonhar, sim. sabe? É, pra mim, tipo, uma pessoa que não sonha, que não tem ambições, assim, pra vida, ela, ela tá uma viva morta, Sim. sabe? Eu sei que é um pouco pesado falar isso, mas, assim, é, a vida é isso, sabe? Assim, se a gente não tivesse esse propósito de vida, Enquanto você tá vivo, você tem esperança, né? É isso. sabe? E assim, uma das maiores características talvez que eu possa ter é exatamente ser resiliente, Sim. sabe? Tipo, de poder, tipo assim, apesar de todas as barreiras, as dificuldades que a gente tem no dia a dia, é poder, assim, cara, não, vamos achar um propósito nisso tudo. E você é muito resiliente, porque você deixa seu carro, você mora em Jacarepaguá, você deixa seu carro na Barra, Ah, pega o BRT, depois pega o metrô para ir trabalhar e faz isso todo dia. Haja resiliência, porque eu vou te falar que eu mesmo, às vezes, não tenho essa disposição toda de, né? e até aproveitando essa sua fala, assim, é, e também isso é uma das coisas que, tipo, me fez, assim, aprender a me respeitar. Porque eu poderia muito bem, talvez, pegar um ônibus direto, só que a questão, né, do transporte fica um pouco mais complicada, né, de voltar enjoado pra casa e tal, aquela coisa toda. Eu falei, cara, eu preciso aprender a me respeitar, por mais que seja uma volta maior que eu dê, tipo, mas é isso, sabe? Se respeitar é a melhor coisa que existe. E a acessibilidade? Como é que você vê no Brasil isso? Complicado, né, Rafa? Assim, ainda precisa melhorar muito. A gente já avançou bastante. Nós já avançamos muito em comparação à década de 70, 80, 90, tá? Mas Mas hoje em dia, né, a gente ainda precisa melhorar bastante, mas já avançamos de maneira bem significativa, você, sabe? você falou uma coisa sobre a sua rede de apoio. Você falou da sua família, você falou da Aham. importância que foi estar nesse grupo, compartilhando, independente de vitória, que você falou. O esporte é apenas, o jogo é apenas a cereja do bolo. E tem ali toda aquela rede de apoio que é basicamente o que esse podcast também representa, né? A FEBEX, o trabalho de uma Sim. instituição. E esse
esse podcast é feito por pessoas que estão dentro de uma rede de apoio. Isso é Sim. muito legal. E aí eu queria que você falasse a importância das instituições, dessas pessoas que, por exemplo, se juntam em rodas de bate-papo, que, né, que ficam ali se ouvindo e trocando. Qual a importância disso que você acha? Eu acho extremamente valioso, né, esse trabalho que o terceiro setor faz, Sim, né? Eu falo isso porque também sou presidente de uma instituição que atende pessoas através de uma modalidade paralímpica, mas a gente sabe que existem instituições que trabalham, né, em diversas áreas, né? E assim, é um trabalho maravilhoso, sim. sabe? Acho que isso daí é importante para a sociedade. É, acho que inclusive precisa, na minha opinião, de mais visibilidade, Para esse né, tipo de dessas trabalho. instituições, sabe? A gente sabe que não é fácil, tudo que é feito literalmente é com muito amor. Porque se não tiver amor e paixão nisso, Não vai. não vai, É, sabe? verdade. Não tem recurso que entre que vá fazer o negócio acontecer se não tiver paixão e amor, sabe? Para tudo na Pra vida, tudo, né? pra Para tudo, tudo na pra vida. tudo. A paixão e o amor movem. Exato. A gente falou também, eu falei, como é que você enxerga a aplicabilidade da lei no que tange a deficiência? E Aham. aí, o que você acha? Então, assim, volto a repetir que assim, nós já avançamos bastante, mas ainda precisa melhorar muita coisa, né? Então, assim, por exemplo, essa questão da empregabilidade, o que que eu acho? Eu ia falar isso, acessibilidade e empregabilidade. Então, Pode falar. e aí dá pra falar dos dois, né, nesse Uhum. contexto, E você porque disse que tinham dois vieses. porque Isso. tem a questão da acessibilidade arquitetônica, né? E tem a questão também da atitudinal em relação às empresas, né? Por exemplo, é uma via de mão dupla também para mim. Por quê? Em relação às empresas, sim, elas precisam se estruturar para poder receber as pessoas com deficiência, das mais diversas formas, né? Em Sim. relação à questão de ver rampa, elevador, ver a mesa certinha para um cadeirante poder entrar, Uhum. parte tecnológica para um deficiente visual poder, né, utilizar da melhor maneira e tal, Sim. né? E tem a questão das atitudinais, tipo, dos colaboradores das empresas, por exemplo, enxergarem a pessoa com deficiência com um outro olhar, sabe? Com uma outra visão de que ele pode ser sim, pode galgar cargos maiores dentro de uma Sim. empresa, Sim, que né? ele tem tantas Exa capacidades e que podem exato, ser descobertas, né, e desvendadas, né? exato. E por outro lado, que eu acho também da nossa parte, quanto PCD, precisa de uma qualificação cada vez melhor. E hoje, a gente sabe que por conta da tecnologia, tá muito fácil da gente poder, né, ter acesso a um ensino à distância também, Você sabe? acha que tem que ter uma capacitação mais robusta? É Sim, isso? sim. A gente precisa também melhorar, a gente precisa também melhorar a nossa maneira de falar também em algumas situações. Às vezes, sabe, tipo, olhar fixo, olhar pra frente, sabe, sem cabeça baixa, sabe? Enfim, uma série de questões que acho que, assim, é muito fácil às vezes a gente colocar tudo na conta da empresa. Mas a gente também tem que olhar o nosso lado também, Você acha que é conquistar não só pela deficiência, mas pela capacidade? daquela É isso que você quer capacidade. dizer? Exato, exato. E você vê como hoje? Você acha que está equilibrado? Você acha que tem mais gente pouco, pouco capaz, não é a palavra, mas que ainda não tem uma capacitação adequada do que o É porque contrário? assim, ó, por exemplo, é literalmente um exemplo que eu vou dar aqui para você poder entender o que Tá. eu vou querer dizer. Muitos PCDs recebem um benefício, DPC Loas, né? BPC, Sim, exatamente. isso. E aí, lá o salário mínimo e tal. Aí o que que acontece? E aí aparece uma vaga para uma empresa. E aí o cara vai receber um pouquinho a mais do que recebe do BPC. Aí, pô, o cara já pensa assim, pô, vou ter que usar transporte, me deslocar de casa, aquela coisa toda. Pô, será que vale a pena realmente trabalhar? Já que eu tenho esse dinheiro certo aqui do. Consegue Uhum. entender o que eu quero dizer? Claro, claro, claro. Sabe? Então, assim, tem muita gente que tem esse pensamento, porém não. Tem outras pessoas que, sim, Que partem para cima também, partem né? pra cima. Sim. Querem fazer acontecer, querem mudar essa realidade. Entendeu? Então, assim, é, tem muitas poucas pessoas com deficiência, eu não sei exatamente o número exato, que estão em trabalhos formais, Sim. sabe? Então, assim, como você falou, precisa ver, de certa forma, algum dia a gente ainda vai ver isso, esse equilíbrio, né, entre
a empresa e o PCD em relação à empregabilidade. A gente torce muito por isso e batalha por isso. Sim. Aí a gente falou aqui, e uma coisa que a gente não pode deixar, né? Você está diante de um novo desafio. Eu acho que você é um atleta. Eu acho que a sua vida é uma eterna maratona. O tempo já passou, mas a gente vai estender um pouquinho, porque eu acho importante a gente falar. Você está diante de um outro desafio agora. E como é que você está lidando com isso, com 37 anos? Você me falou de uma perda que está acontecendo. Você falou, eu estou passando por um outro momento, que às vezes o negócio dá um Sim. E aí depois, a partir daí, você vai dizer depois. Primeiro, antes de falar disso, quem tiver interesse em adentrar aí nesse caminho do rugby, o que pode fazer? Então, Pode procurar vocês? Pode procurar, segue lá a gente, nosso Instagram é Santer Rugby, tá? Tudo junto, @Santer Rugby, segue lá a gente, nosso Facebook também. Santer é com S ou com C? Com S, Santer, é Santer. Ok. Tá? E aí é só seguir a gente lá Santer Rugby. Isso, RUGBY. Isso. Rugby. Santer Rugby. E é só seguir a gente lá, que assim, vai ser um prazer receber todo mundo que aparecer, sabe? Uma grande família que nós temos e a gente quer cada vez mais popularizar, né, aqui na nossa cidade, não só na cidade, mas no estado do Rio, como tem sido, né? Literalmente a gente tem gente do Rio de Janeiro inteiro na nossa cidade, no nosso time. Que bom. Né? E não sei se você quer falar desse novo desafio, se você também não quiser, tá tranquilo. Acho que é importante. Então vamos lá. Eu sempre desconfiei que eu tinha perda auditiva, né? Sim. Mas assim, até então tinha deixado um pouco de lado, porque eu falei assim, cara, não é possível, mais uma coisa para poder correr atrás, né? E aí até que em 2018 eu participei, eu fui fazer renovação da carteira de motorista e quando eu fui botar lá o fone, a médica falou assim, vai pitar do lado esquerdo, do lado direito e tal, você fala. E aí quando ela falou, pô, você não falou do lado esquerdo, e eu botei no volume máximo e tal, você não escuta nada, né? Eu falei assim, como assim? Assim, você tem perda bem significativa do lado esquerdo, vai no médico para poder ver direitinho, né? Fazer o exame. E daí foi em 2018. E aí viu lá que realmente o lado esquerdo é um pouco mais profundo do que do lado direito. E e a médica falou pra mim na época, porque eu tinha uma indicação pra usar aparelho auditivo. E só que eu falei assim, pô, agora eu não queria fazer isso, não por, assim, qualquer tipo de preconceito, mas acho que por estar muito novo e tal, aquela coisa, fui levando. Só que aí, de uns tempos pra cá, né, tá ficando um pouquinho mais complicado, tem me atrapalhado um pouco. E eu tô começando a investigar, né, tudo. Não vai ser fácil, é como se rebobinasse a fita aí, tipo, só que a diferença primordial aí é que naquela época eu era uma criança e talvez tudo era festa. Não que hoje não seja, mas a maneira da gente saber também, né, lidar com, né? Mas vamos batalhar por isso. O mais importante de tudo também é fazer uma conscientização aqui da gente poder tomar consciência, né, que o quanto é importante a gente poder cuidar, né, da nossa saúde para que não se agrave e a gente possa, o principal de tudo, sabe, é melhorar a qualidade de vida cada vez mais. Com sabe? certeza. Então, e mais uma vez, né, tipo, tem que mencionar, pô, assim, o apoio que eu tive, né, da minha família, em especial da minha esposa, que... Isso que eu ia falar, aumentou a rede de apoio. Tem que falar dela, exatamente, senão você não vai dar certo. A Ana, assim, eu conheci ela, ela é profissional de educação física, e conheci ela através do Paradesporto, né? Ela é uma pessoa sem deficiência e conheci ela através de avaliações que ela fazia nos outros atletas e tal. E isso daí facilita muito a vida, sabe? Assim, a gente poder contar com uma pessoa que tá do nosso lado pra tudo, sabe? Isso daí pra mim é um privilégio muito grande, ter achado essa mulher incrível. Nossa, tá vendo? Ainda é romântico. Rafael, a gente sempre conclui os nossos episódios pedindo para a pessoa deixar uma mensagem. Você deixou inúmeras mensagens, né, no decorrer do nosso papo. Mas deixa uma específica, eu não sei para quem que você quer deixar, se é para os pais ou para as pessoas que têm a mesma deficiência que você. O que você quer dizer? Fique à vontade. Tá, primeiro eu queria deixar uma mensagem para minha família, e aí quando eu falo família, pais, irmãos,
cunhados, tios, avós. Obrigado. Deu tudo certo. Isso. Sabe? Deu tudo certo, muito melhor do que a gente poderia imaginar e sonhar. E ainda tem muita coisa para acontecer. E para as famílias que estão assistindo a gente, não desistam. Não desistam, acreditem. Existe um mundo inteiro pela frente de oportunidades. Tem dia que vai ser complicado pra caramba, não dá pra gente romantizar isso. Mas dorme, descansa, que tem outro dia. O sol nasce outro dia, tá? Que Deus possa abençoar a vida de cada um que está assistindo e espero ter colaborado para que vocês possam sair daqui mais animados do que quando entraram. Obrigado, Vilma, mais uma vez. Nossa, estamos nos despedindo de mais esse episódio. Você que curtiu, eu, assim, tô impactada com essa entrevista. Foi maravilhosa. O Rafael é uma pessoa incrível. Acho que dá para entender porque que é um atleta paralímpico. E, assim, acho que ele deixou um ensinamento para gente sobre a rede de apoio, né? Sobre essa coisa da gente não se abandonar e da gente também não ser só essa pessoa que fica ali acolhendo, né? É legal isso, muito importante, mas incentivar, botar pra cima. E se você que tá vendo quer entrar nessa coisa, nessa aventura do rugby, vai lá, entra no Instagram, né? Corre atrás disso, porque fez muita diferença na vida do Rafa e pode fazer na sua também. E se você está gostando do nosso trabalho, do que a gente está desenvolvendo aqui, desses papos, entra lá, curte, compartilha, ativa as notificações no sininho, tá bom? E vai divulgando isso, contando essas histórias para outras pessoas. Muito obrigada e até o próximo episódio. Muito bom.